O que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. Professor, aqui tá travando. Tá travando? Melhorou? Gustavo, melhorou? Ou o vídeo e o áudio estão cortando? Tá. Complicado, não sei. Tenta sair e entrar na sala. Tá, vamos esperar o carro chegar. Mas basicamente o que acontece é o seguinte, Rafael. A temperatura vai aumentando porque as forças intermoleculares, elas são... Gustavo, melhorou? Mais ou menos? Ok. Bom, basicamente a pergunta aqui, Gustavo, é a seguinte: por que que aumenta a temperatura nessa questão? Por que que aumenta a temperatura para eles conseguirem separar os compostos orgânicos que têm a maior quantidade de carbono? A resposta é bem simples. O que acontece é que quanto maior a molécula, né, maior quantidade de carbono tem nas moléculas orgânicas, maior são as forças intermoleculares, maior é a força intermolecular. Ou seja, a resposta é a letra D, no caso, porque as forças intermoleculares são mais intensas. É isso que acontece. Quanto maior os átomos de carbono, mais intensas são as forças moleculares nos compostos orgânicos. Número 2. Segunda questão. Observe as estruturas orgânicas incompletas e identifique os itens corretos. Na estrutura número 1. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Em primeiro lugar, antes de olhar esses itens aqui embaixo, a gente pode simplesmente começar a fazer as ligações que estão faltando aqui, porque aí a gente vai conseguir responder quais dessas aqui estão certas e quais dessas são erradas. Isso aqui é basicamente um certo e errado. Fazendo as ligações aqui, o que a gente tem? Vou colocar de vermelho, de laranja, de vermelho as ligações. Presta atenção. A gente sabe que o átomo de carbono ele faz 4 ligações. Deixa eu só colocar aqui nas mensagens, que aí qualquer coisa vocês podem digitar que eu leio. Os átomos de carbono eles fazem 4 ligações. Sabendo que ele tem que fazer todas as ligações têm que estar mostradas, aqui basicamente está falando para a gente colocar as ligações. Bom, nesse caso aqui, no caso do número 1, o número 1 aqui, o que tem? A gente tem as duas ligações com hidrogênio já, nos dois átomos de carbono, Tá faltando o que, então? Para fechar as 4 ligações que eles podem fazer, então tá faltando mais 2 ligações. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma ligação dupla aqui, Carbono, carbono. Na número 2, aqui, o que vai acontecer, Ele precisa fazer 4 ligações, mas cada um desses carbonos só está fazendo uma ligação com hidrogênio. O que vai ter aqui? Então, a gente vai ter uma ligação tripla. Na número 3, ele está fazendo 3 ligações, está faltando só mais uma. Vamos mudar aqui para rosa.
Aqui está faltando uma ligação. Ó, esse aqui está fazendo 3 ligações, está faltando uma ligação também. Ó, esse aqui só fez uma ligação, então o nitrogênio também consegue fazer 3 ligações. Está faltando 3 átomos, 3 elétrons na última camada dele. Então ele consegue fazer essas 3 ligações aqui. Nessa número 4, o cloro faz uma ligação e o bromo também faz uma ligação. Todos eles têm 7 elétrons na última camada. O que sobra, uma ligação dupla aqui, ó. O número 5, vamos trocar de cor de novo. Azul. O carbono ele faz 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui fez 2 ligações, o oxigênio consegue fazer 2 ligações aqui. Então, ele fica desse jeito. A gente conseguiu desenhar todas as moléculas. Então, a gente já consegue responder aqui, ó. Número 1. Na estrutura 1, falta uma ligação simples entre átomos de carbono? Não. Na estrutura número 1, falta uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Vamos pegar o laranja aqui, ó. Então, essa aqui está errada, ó. Número 2. Na estrutura 2, falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono? Sim, ó. Na número 2, falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono, foi o que a gente conseguiu desenhar aqui. Então, ela está certa. Número 3. Na estrutura... Deixa eu aumentar aqui atrás. Número 3. Na estrutura 3, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e uma tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. Ó, uma ligação... Na estrutura 3, faltam 2 ligações simples, sim, 2 ligações simples entre os átomos de carbono e uma tripla entre os átomos de carbono e hidrogênio. Sim, tá certo também. Ó. Certo também. Número 4. Na estrutura 4, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios. Sim, ele tem uma ligação simples entre os carbonos e o halogênio. Ó, carbono com halogênio. O que são os halogênios, pessoal? Os halogênios são os elementos que não são os carbonos. São os elementos nas ligações nos compostos orgânicos que não são nem carbono nem hidrogênio. Pode ser oxigênio, pode ser cloro, bromo, iodo, sódio, e daí por diante. Ou seja, aqui na 4 está falando que está faltando 2 ligações simples entre os carbonos e os halogênios, que essa é o cloro e o bromo. Sim, são as ligações simples. E uma ligação dupla entre os átomos de carbono. E uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Também está certo aqui. Ó. Certo também. E na número 5, ó, na estrutura 5, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono, ligação simples entre os átomos de carbono, certo? E uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio. Errado, ó. É uma dupla entre os átomos de carbono e oxigênio. Aqui está errado. Então, nessa questão, nós temos que a 1 e a 5 estão erradas, a 2, a 3 e a 4 são certas. Vocês conseguiram entender? Conseguiu entender, Gustavo? Eu tô aqui. Conseguiu entender? Sim, consegui. O vídeo está falhando ainda? Tá sim. Tá, mas você está conseguindo entender? Sim, tá de boa, tá falhando pouco. Tá bom. Olha essa questão aqui, ó. Essa questão é bem legal. Ó. A estrutura do composto orgânico de forma molecular C5H8O, que apresenta cadeia ramificada, insaturada, heterogênea e alicíclica, ó, presta atenção. Tem 5 carbonos e 8 hidrogênios e um oxigênio, ok. Ela é ramificada, significa que ela tem uma ramificação. Ela é insaturada, significa que tem ligações duplas ou triplas entre carbono e carbono. Heterogênea, porque tem o oxigênio, ou seja, o oxigênio está dentro da cadeia.
E alicíclica significa que ela é circular, ela é uma cadeia cíclica. Bom, a gente pode começar descartando o alicíclico aqui, né? O que não é alicíclico. Quais são as cadeias aqui que não são cíclicas? A letra B não é, a letra C não é, e a letra E também não são cíclicas. Ou seja, sobrou a letra A e a letra D. Segundo, ela é heterogênea. Se ela é heterogênea, significa que dentro daquele composto cíclico tem um elemento que não é carbono. Ó. Aqui a gente só tem carbono. Nessa letra D aqui, ó, esse oxigênio aqui, ó, deixa transparecer que não é só carbono, ou seja, aqui ele é heterogêneo. Então a gente risca a letra A também. Insaturada significa que tem ligações duplas entre carbonos. Aqui é ligação dupla entre os carbonos. Ramificada. Ó, aqui a ramificação dela bem aqui, ó. Essa aqui é a cadeia principal, que é esse cíclico aqui. E aqui é a ramificação. Sim, Rafael, os carbonos eles sempre fazem 4 ligações. Geralmente, geralmente, né, quando não está falando, na questão não está falando que ele não está fazendo a ligação, quando a gente não desenha a ligação, significa que ele está se ligando com o hidrogênio. Se a gente só estiver desenhando, mas se for uma questão falando para completar as ligações, aí a gente tem que completar as ligações já colocando que o hidrogênio está desenhado lá. Entendeu? Presta atenção, em todos esses desenhozinhos aqui, ó, vou apagar aqui, ó, só para a gente ver. Mas a resposta aqui é a letra D, ó. Vamos ter esse exemplo aqui, ó, esse carbono aqui, ó, uma ligação, duas ligações, três ligações, quatro ligações. Esse carbono aqui, ó, uma ligação, duas ligações, três, quatro, com os dois hidrogênios. Deixa eu aumentar aqui a tela. Esse carbono aqui, ó, uma ligação, duas ligações, três, quatro, completando com oxigênio. Sempre são quatro ligações. O carbono, ele sempre vai fazer quatro ligações. Quando ele não vai fazer quatro ligações? Ele só não vai fazer quatro ligações quando ele for um radical. O que acontece quando ele é um radical? Ele vai ter um elétron livre, ele vai estar doido para reagir com alguma coisa, para ele fazer uma ligação com alguma coisa. Isso são chamados radicais. Mas isso a gente vai ver lá para frente, não agora. Então, a resposta dessa questão, é a letra D. Para ele ser ramificado, misto, ramificado, insaturado, heterogêneo e alicíclico. Ah, essa questão aqui é bem legal. Ela caiu no Enem, acho que foi um ano depois que eu entrei na faculdade. Foi o ano que meu pai decidiu fazer o Enem. Esse ano foi bem engraçado, que a redação do Enem foi sobre a lei seca, e eu vi muita gente reclamar que foi fazer o Enem sobre a redação da lei seca, a redação sobre a lei seca, né? Bêbado. Foi muito estranho. Mas, enfim. As moléculas nanoputiãs lembram figuras humanas que foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Esse aí é o nanokid, o desenhozinho dele, ó. O que a gente sabe? A gente sabe que cada pontinha que a gente tem aqui, ó, tem um átomo de carbono. E junto com os hidrogênios, tem os átomos de carbono misturados com fazendo as ligações com o de hidrogênio. Bom, quando a gente tem esses três tracinhos aqui, significa que está fazendo ligação tripla. Professor, tá Oi. dando muito ruído aqui, eu acho que eu vou sair, tá bom? Tá dando ruído aí? O que está acontecendo? É um som agudo muito alto. Ah, ok. Se for possível, eu vou e vejo o conteúdo na apostila depois. Tá, eu acho que a aula. Só um segundo. Deixa eu só perguntar um negócio aqui pro pessoal, já volto. Ok. Olha só, o que acontece?
As aulas, elas ficam... Depois eles vão postar essas aulas no Moodle, Gustavo. Se você Tá, quiser assistir por lá também, você pode assistir. Aí, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, você pode levar para as aulas que a gente tiver na semana, que aí que aí eu consigo tirar algumas dúvidas, eu posso até voltar com você e reprisar as questões. tá bom, obrigado. Por nada. Então tá, eu já vou então. Tchau. Tá? Se você quiser até lá falar sobre as questões amanhã, durante o horário da aula, a gente fala. Ok, eu vou sair por uma meia hora. Caso melhorar, eu volto. Tá bom. Tá, Tchau, valeu. tchau. Tchau. Ok, Rafael, o que que acontece? Quando tem esses três tracinhos aqui, significa que um carbono está fazendo ligação tripla com outro carbono. A pergunta é, em que parte do corpo do nanokid existe o carbono quaternário? O carbono quaternário é um carbono que está fazendo ligação química com outros quatro carbonos. Não significa que ele está fazendo uma ligação tripla, não. Cada elétron dele está fazendo uma ligação com outro carbono. Você consegue entender? Ok. Você sabe me dizer em qual parte do corpo do nanokid está o carbono quaternário, que ele está conseguindo fazer as quatro ligações? Vou ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui, ó, o bonequinho. Onde está o carbono aqui, ó? Vamos ver aqui primeiro. Nas, nas mãos, vamos ver nas mãos dele se tem algum carbono que está fazendo quatro ligações com outros carbonos aqui, ó. Você consegue ver? Nessa mão e nessa mão? Você acha que está onde esse carbono que está fazendo as quatro ligações? Eu estou olhando para baixo aqui porque eu abri o negócio aqui no celular. Não sabe? Ó, presta atenção. Eu vou diminuir a tela aqui, que eu vou desenhar. O carbono quaternário, ele está fazendo quatro ligações com outros átomos de carbono. Ah, vamos para o verde aqui, ó. Vamos primeiro para os pés, ó. Nesses pés aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, esse carbono aqui e esse carbono aqui, ó. Esse aqui faz parte dos pés. Esse carbono aqui, ó, ele é primário, que ele está fazendo uma ligação com um átomo de carbono. E esse carbono aqui do calcanhar, ele é secundário, ele está fazendo ligação com um carbono, dois carbonos. No abdômen, seria o abdômen dele aqui nessa região, na barriga, sei lá. Opa, deixa eu apagar. Vamos mudar de cor para ficar fácil para a gente ver. Laranja. No abdômen, aqui nessa região. Ó. O que a gente tem? Ó? A gente tem um carbono aqui, ó, que está fazendo uma, duas, três ligações aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele é um carbono terciário aqui, aqui também, ó. Uma, duas, três ligações. Então também não é no abdômen. Não são nos pés, não são no abdômen, não é no tórax também, que no tórax também, ó. Aqui nessa região aqui, ó. Todos eles estão fazendo três ligações, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Ou também tem esses aqui que estão fazendo só duas ligações, ó. Aqui também está fazendo duas ligações. Então também não é no tórax. Na cabeça, a gente tem esse aqui, ó, que é um carbono primário, que ele está fazendo uma ligação aqui, e aqui ele está fazendo com oxigênio, ele não está fazendo carbono. Aqui ele é secundário, aqui ele é secundário. Já nas mãos, vou fazer de roxo, e vou tentar aumentar aqui a tela. Nas mãos a gente tem aqui, ó, essa região bem aqui, ó. Tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um aqui e outro aqui, ó. Aqui tem outro carbono. Significa que esse aqui está ligando uma, duas, três, quatro ligações. Mesma coisa na outra mão, ó. Bem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro ligações. Esse carbono aqui nas mãos, ó. Sim, é na mão. Tem um carbono aqui, 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 bem aqui, ó. Esse carbono bem aqui de roxo, ó,
De roxo aqui são as mãos. Ele está fazendo as 4 ligações carbônicas, então a resposta, opa, é letra A, nas mãos. Ou seja, o carbono quaternário é aquele que faz 4 ligações com outros átomos de carbono, só. Próxima questão. Deixa eu tirar o celular daqui porque ele está atrapalhando. O 2-metil-pente-2-eno tem fórmula molecular? Ok, fórmula molecular. A gente vai desenhar esse carbono aqui, ó. Tá, a gente vai desenhar ele aqui. Ó. Vamos primeiro no pente aqui, ó. Pente. Se ele é pente, significa que ele tem 5 carbonos nas ligações dele. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 2-metil. Significa que no carbono número 2, ele tem uma ramificação de um carbono. Met significa que são um carbono. Pente são 5. Ó, 2 em significa que no carbono número 2, ele faz uma ligação dupla, ó. E ó, é porque ele é um átomo de... Ele está fazendo simplesmente ligações com carbono. Ele não é um álcool nem nada. Ele é simplesmente uma... Ó, eu vou colocar esse aqui de verde, ó, para falar que são as ligações de hidrogênio, ó. Opa, aqui não tem não. Ó, aqui ele está fazendo uma ligação só, então sobra outras 3 para ele ligar com o hidrogênio. Aqui também, ó, uma ligação sobra 3. Aqui ele já está fazendo uma, duas, três, 4 ligações. Esse aqui, ó, uma, duas, três, mais um hidrogênio. Esse aqui está fazendo 2 ligações, sobrando 2 hidrogênios, uma ligação, 3 hidrogênios. Aí agora é só a gente fazer as contas. Vamos contar quantos carbonos tem, ó. Deixa eu trocar a cor aqui. Não, vamos escrever de vermelho. Ó, carbono, 1. Deixa eu trocar aqui a cor mesmo. Vermelho. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tem 6 carbonos. A gente pode cortar isso aqui tudo, ó. Agora, hidrogênio. Vamos trocar de cor de novo. Azul. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. A gente pode cortar isso aqui também, ó. Significa que a resposta é letra A. Você conseguiu entender? Conseguiu entender, Rafael? Ah, tá, ok. É porque tinha travado aqui, ó. Eu tava vendo aqui no celular, só que saiu. Hum, tá. Vamos voltar aqui para a sala. Você deu uma estudada no capítulo de Química Orgânica? Você está com alguma dúvida nas aulas de Química? Alguma coisa que você quer que a gente tire a dúvida agora?
Você tem algum? Ah, tá. Você entrou essa semana na escola. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar resumir o máximo possível, porque as quartas-feiras são os dias de resolver atividade. Geralmente a gente pega atividade de vestibular. Eu vou voltar, então, para o início das atividades que a gente começou a fazer, para você não ficar tão perdido. De segunda a sexta, são geralmente aulas que a gente faz. E aí a gente tira dúvidas da aula normal. Bom, basicamente, a princípio, os exercícios iniciais, a maioria que já está até respondido, porque eu deixo respondido, né? Geralmente, porque o pessoal da escola pediu para eu deixar as respostas com eles, então eu já deixo geralmente respondido. Então, bom, basicamente o conteúdo inicial de química, a gente tem isso aqui, que é o conteúdo de fusão, evaporação, os estados da matéria, os estados físicos da matéria. Bom, essa aqui é uma questão bem simplesinha, né, que a gente tem, tem dos primeiros conteúdos, né? Em uma noite de inverno rigoroso, uma dona de casa estendeu as roupas recém-lavadas no varal, expostas ao tempo. Pela manhã, as roupas congelaram em função do frio intenso. Com a elevação da temperatura no decorrer da manhã, começou a pingar água das roupas. Em seguida, elas ficaram apenas úmidas e elas logo estavam secas. Bom, nesse caso, o que aconteceu com as roupas? Os estados físicos dela. Primeiro, ela estendeu a roupa molhada, né? Primeiro a água congelou, a gente teve a solidificação. Depois a roupa começou a pingar, né? Significa que a água ficou líquida, a gente tem a fusão, e logo em seguida a água evaporou, né? A água sumiu. As roupas estavam secas e a gente tem a evaporação. Essa questão aqui é bem legalzinha. Ó. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmicas não esmaltadas. Mano, não sei se você sabe o que é moringa, mas é basicamente um jarro de barro que o pessoal usa para colocar água. Para conservar a água a uma temperatura menor do que esse ambiente, do que a do ambiente. Isso ocorre porque, bom, o que acontece? Por que geralmente filtros de barro ou de cerâmica a água se mantém a uma temperatura um pouco mais baixa? Não é muita coisa, é um pouco, não é muita coisa. Ah, ah, esses filtros, né, de barro, eles são porosos. O que acontece? Por esses poros entra água. E o vento, né, a temperatura externa, geralmente vento mesmo, ele bate lá bate no filtro, né, que faz gelar a água que está naquele poro. É mais ou menos uma conversão de temperatura que vai acontecendo. Tipo, quando a gente está nadando num rio ou numa piscina, a gente está, por exemplo, está maior calor, a gente está com muito calor, a gente pula num rio ou numa piscina, a gente sai de lá e começa a sentir frio. Por quê? Porque a água está na nossa pele também é porosa, o vento, né, a temperatura bate ali e ela resfria a nossa pele, resfria a água e faz o que faz fazer com que a gente sinta frio, né, sinta aquela temperatura elevando, e assim a temperatura do nosso corpo diminui um pouco. Você está conseguindo entender? Ok. Bom, alguns historiadores da ciência atribuem ao filósofo pré-socrático Empédocles a teoria dos quatro elementos. Então, se você leu a apostila, você deve ter visto a teoria dos quatro elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo que existe no mundo e sua transformação dariam-se a partir dos quatro elementos básicos: fogo, ar, água e terra. Hoje, em química, tem outra definição para o elemento: o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Portanto, definir água como elemento está quimicamente incorreto porque trata-se de... Você deu o conteúdo inicial da apostila, não é? Isso aqui é uma matéria sobre substância simples e composta. No caso, a água ela é substância composta com dois elementos. Por quê? Porque a gente tem o hidrogênio e o oxigênio. Por isso que ela é uma substância composta. As substâncias simples, elas são substâncias de mesmo elemento. Por exemplo, o gás oxigênio, O2, é uma substância simples. Tem duas vezes o oxigênio. O gás cloro, Cl2. O gás nitrogênio, N2. E assim por diante. Outra questão sobre isso.
Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem unir-se por meio de ligações químicas para formar diversas substâncias. Já as várias moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias classificadas como substâncias simples ou compostos. No esquema abaixo, cada bolinha, a gente tem essa bolinha clara, a bolinha escura e essa bolinha com X, representa um átomo. Diferente. Conforme a representação na imagem, a quantidade de moléculas, substâncias simples e substâncias compostas assinala a alternativa correta. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante para falar, antes de continuar respondendo. Antigamente, quando Dalton estava descobrindo os átomos, né, ele começou a desenhar exatamente igual desenhado aqui, os átomos para diferenciar um dos outros. Ele falava que os átomos eram iguais, ou seja, eles tinham desenhos diferentes. Quer dizer, os átomos de determinadas matérias eram iguais entre si, ou seja, ele desenhava esses átomos com alguma coisa que diferenciava eles. Por exemplo, ele deixava o átomo do hidrogênio como sendo uma bolinha branca, o do carbono como sendo uma bolinha preta. O do oxigênio, se eu não me engano, ele fazia uma letra O dentro do átomo, porque ele achava que o átomo era tipo uma bola de bilhar. Bom, basicamente, assinale a alternativa assinale a alternativa correta. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 moléculas diferentes, né? Dessas 5 moléculas, ó, uma substância simples, uma substância simples, uma substância simples, uma substância composta, 2 substâncias compostas. A gente tem 3 substâncias simples, 2 substâncias compostas, e se a gente for levar em conta que isso aqui está no mesmo recipiente, a gente tem uma mistura. O que é uma mistura? São várias substâncias misturadas. Aqui, ó, isso aqui está bagunçado. No início estava um pouco bagunçado o conteúdo aqui de novo sobre o conteúdo de estado da matéria. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que as bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... O que acontece quando uma coisa está no estado sólido e vai direto para o estado gasoso? Qual o fenômeno que isso chama? Isso se chama sublimação. Por exemplo, você mora em que estado? Estado do Brasil, no caso. Ou no Distrito Federal? Aqui no Distrito Federal mesmo? Ok. Você lembra quando a gente tem chuva de granizo, né? Com certeza você já deve ter visto chuva de granizo. Quando acontece a chuva de granizo, né? No caso, eles têm a água em uma nuvem lá, ela vai para o estado de vapor, ela fica em estado... ela fica lá fundida, né? Em estado de fusão. Estado de fusão, no estado de evaporação, ela vira vapor. Lá em cima, o frio está tão grande, está tão intenso, e a umidade está tão forte, que ele vira uma pedra de gelo e cai. Ou seja, sai do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Isso é a sublimação. Ele sai do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso direto, sem passar pelos outros estados, que é o estado líquido e o estado... sem passar pelo estado líquido, no caso. Ó, considerando a tabela e pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir. Bom, a gente tem um ATM. O que é um ATM? Um ATM é uma pressão atmosférica. ATM significa atmosférica. No caso, está querendo saber desses elementos aqui, ó, o ponto de fusão do cloro ele é menos 101 graus, ele fica sólido a menos 101 graus e ele evapora a menos 34 graus. Ou seja, quando ele atinge a temperatura de menos 34 graus, o cloro já vira gás. O flúor, a mesma coisa, ó. Ele fica sólido no estado, numa temperatura inferior a 219 graus Celsius
e ele vira gás numa temperatura de menos 188 graus Celsius para cima. O bromo, ele fica na temperatura sólida em menos 7,2 graus, e na temperatura de 58,8 graus, ele já está em estado gasoso. O mercúrio está na temperatura sólida a menos 38,8 graus, e está em estado e vira gás a uma temperatura de 356,6 graus Celsius. E o iodo está na temperatura, no estado sólido a 113,5 graus e vira gás uma temperatura superior a 184 graus. Bom, ele está querendo saber que a 50 graus Celsius, quais desses elementos aqui, quais desses materiais vão estar no estado líquido? Ou seja, a temperatura tem que ser maior do que essa e menor do que essa. Ou seja, a gente tem aqui o bromo, né, ó, a 50 graus Celsius ele vai estar em estado líquido, né? Ele vai estar bem no estado, nesse estadozinho aqui, ó. E o mercúrio, ó, ele está superior a menos 38 e inferior a 356 graus. Ou seja, a gente tem aqui o bromo e o mercúrio. Ó, essa questão. Uma pedra de naftalina deixada no armário. A gente tem o estado de sublimação acontecendo. Por quê? Porque ela vai evaporando do nada. Uma vasilha de água deixada no freezer. A gente tem a solidificação, vai virar gelo. Uma vasilha de água deixada no fogo. Evaporação. O derretimento de um pedaço de chumbo enquanto aquecido. A gente tem a fusão. Então, basicamente, a letra A. Ó. Sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Questão 8. Tá. O juiz entende a seguir marcando C para correto e E para o errado. Número 1. A evaporação permite a separação de líquidos bastante voláteis? Sim, por exemplo. A gente tem, por exemplo, um líquido que... Uma mistura, por exemplo, de água e mercúrio. São dois líquidos voláteis ali, né? A gente consegue evaporar a água e o mercúrio ficar ali. É possível a separação de um material homogêneo líquido por destilação fracionada? Esse desenhozinho aqui, ó, é um exemplo de destilação fracionada. O que vai acontecendo? Um dos líquidos, ele consegue passar, né, o que tiver uma facilidade maior de se tornar vapor, por exemplo, água e álcool. O álcool evapora mais facilmente, então o álcool ele consegue passar mais facilmente. E a água geralmente bate aqui e volta para o cano, ou seja, o álcool passa. A separação de componentes do petróleo é feita com base na diferença entre as respectivas temperaturas de ebulição, igual a gente viu naquela questão que a gente fez inicialmente aqui, ó. Isso aqui também é um exemplo de destilação por petróleo. No caso, esse aqui foi um exemplo de destilação por petróleo. Sim, é com diferença na respectiva temperatura de ebulição, com base no tamanho das moléculas de carbono, dos átomos, das moléculas, dos componentes, né, das ligações carbônicas. O princípio da destilação fracionada fundamenta-se na diferença de solubilidade dos sólidos de um material? Não, a destilação fracionada ela acontece a partir da diferença de evaporação de líquido-líquido. A destilação não é sólido, sim líquido-líquido. Tá. Para impedir a contaminação microbiana dos suprimentos de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes, e, quando necessário, tratá-los com desinfetante. O ácido hipocloroso, HClO, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de cloroformo. CH, né, que a gente tem o carbono, o hidrogênio, o cloro e 3 moléculas de cloro. E outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Visando eliminar a água da água, cloroformo e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é
Como o átomo de cloro ele é muito grande e nessa molécula vai estar ligando três carbonos com três cloros com um carbono e um hidrogênio, a molécula vai ficar bem grande. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer a filtração com o uso, né, de filtro de carvão ativo, para a gente conseguir eliminar elas assim. O carvão ativo ele vai conseguir, né, através de carvão, né, que ele é feito à base de carbono, ele vai fazer uma ligação com o carbono que tem aqui, conseguindo retirar, extrair esse cloroformo da água. Então, é muito bom usar carvão ativo para fazer filtração de coisas assim. O óxido nitroso é um gás empregado como analgésico em implicações medicinais. Nesse óxido, o nitrogênio apresenta um número de oxidação mais 1. Aqui a gente já está vendo questão de ligações químicas, né? A fórmula molecular do óxido nitroso corresponde a... O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui o nitrogênio, ele tem 7 elétrons na última camada, o oxigênio 6. O que a gente vai fazer? Para a gente conseguir ter o nível de oxidação mais 1, no caso, vai ter um oxigênio. Só. E para o oxigênio ele conseguir se estabilizar fazendo as ligações químicas, ele precisa se ligar, ele precisa estabilizar a molécula dele com 2 nitrogênios. Ou seja, todo elemento ele quer ficar com 8 elétrons na última camada. Para ele ficar com os 8 elétrons na última camada, um oxigênio tem que se ligar com 2 hidrogênios, ou com 2 nitrogênios. Então, a gente vai ter que... vai ser N2O, a fórmula molecular do óxido nitroso. Bicarbonato de sódio é utilizado como medicamento antiácido. Em presença de ácido, esse composto reage de acordo com a equação química a seguir. Olha só. A gente já está vendo aqui equações químicas. Na reação completa de 16,8 gramas de Na, né, que é o sódio, HCl3, e a massa em gramas de CO2 produzidas é igual a... Bom, a gente aqui vai ter que fazer um cálculozinho estequiométrico. Bom, eu vou ficar te devendo esse cálculo agora, porque eu estou tentando ir o mais rápido possível. Mas se você for assistir aula amanhã ou depois, você me cobra esse cálculozinho aqui, porque é uma questão bem importantezinha, que é muito comum a gente conseguir... É muito comum esse tipo de coisa cair em provas, vestibulares, etc. E se eu não me engano, na prova de vocês também cai conteúdo sobre esses cálculos de estequiometria química. Você consegue me cobrar isso depois? Tá, é só porque eu estou tentando te deixar o mais a par possível, o mais breve, o mais rápido possível para a gente conseguir chegar até a química orgânica. Tá. No que diz respeito às estruturas e propriedades sólidos e líquidos, essa é a alternativa verdadeira. Bom, todos os sólidos cristalinos têm uma estrutura regular e uma célula unitária como unidade estrutural básica? Não, nem todos os sólidos são cristalinos. Os 3 tipos de cristais são iônicos e moleculares ou covalentes cristais metálicos. Não, nem todo tipo de cristal ele tem ligações iônicas. O diamante, por exemplo, ele tem ligações covalentes. O baixo calor específico da água garante seu papel moderador do clima na Terra? Não. O clima na Terra não tem a ver com a água, tem a ver com a distância do Sol, a camada de ozônio e, atualmente, as camadas poluentes, tipo gás carbônico e camada de clorofluorcarboneto, CFC. O gelo é menos denso do que a água por causa da formação de uma rede tridimensional constituída de ligações interatômicas e ligações de hidrogênio. Sim. O que acontece? O gelo... provavelmente você já congelou, colocou uma garrafa de água cheia dentro do congelador, essa garrafa estourou. É porque o gelo, ele aumenta, né? Ele tipo ele expande, ele tem uma certa expansão. Quando passa do estado sólido para o estado líquido, ele tem uma certa expansão. E nessa expansão faz com que a densidade dele diminua. Por isso que ele é menos denso que a água. Aqui é uma questão muito parecida com aquela do
dos cloroformos. Ó. A figura é uma representação esquemática de uma estação de tratamento de água. Nela podem ser observadas etapas que vão desde a captação em represas, bom, a gente consegue ver aqui a captação em represas. Depois acontece a floculação, né, que eles vão colocar alguns flocos de alguns elementos, né, para minerar essa água. A decantação, que eles vão deixar o que for mais denso, né, por exemplo, terras, areias, o que for mais pesado, que a água vai descer, e o que for água, né, vai ficar em cima, o que for menos denso que a água, ou até mesmo a água, vai conseguir passar. Aí na etapa 4 a gente tem a filtração, na etapa 5 a gente tem a desinfecção, alcalinização e fluoretação. No intuito de minimizar o custo com o tratamento, foi proposta a eliminação da etapa de adição de hipoclorito de sódio. O resultado foi comparado com o da água tratada em todas as etapas. Ou seja, se tirou a adição de hipoclorito de sódio, ó, a gente tem aqui, ó, o hipoclorito de sódio, ele é usado para desinfecção da água, igual a gente viu na questão anterior. Nesse caso, caso fosse aceita a proposta apresentada, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água que seria distribuída nas residências? Bom, tirando o hipocloreto de sódio, vai aumentar o teor das bactérias, porque ele é usado para desinfectar a água, para tirar as bactérias da água. Ó, mais uma questão sobre estequiometria. Você tem que me cobrar ela depois também, ok? Essa questão aqui. Para preparar o vinho de laranja, nunca ouvi falar de vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com suco de laranja e a mistura é passada em panos para retenção das impurezas. O líquido resultante é armazenado em garrafões, que são tapadas com rolha de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindro de bambu e, finalmente, após 2 meses de repouso, ocorre novamente a troca do cilindro de bambu pelas rolhas de cortiça. O processo físico e químico que ocorre na fabricação dessa bebida são, respectivamente, passadas em pano para retenção, ou seja, se está passando pano para retenção, a gente tem a filtração. E no caso de transformar açúcar em álcool, a gente tem a fermentação. Bem simplesinho. Tá. Essa questão aqui é tranquila também. As plantas realizam fotossíntese pela captura do gás carbônico atmosférico e, juntamente com a água e o solar, produzem carboidratos no esquema. No esquema está apresentada a equação desse processo, em que as letras x e y representam os coeficientes estequiométricos da reação. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem que saber que a mesma quantidade de carbono que a gente tem de um lado, a gente tem que ter do outro. A mesma quantidade de oxigênio também, a mesma quantidade de hidrogênio também. Ou seja, eles estão querendo saber quantas moléculas aqui e aqui eu vou ter para conseguir produzir isso aqui. Ou seja, a gente pode fazer a contagem do uso de carbono. Ó. A gente tem um carbono aqui. Ó. A gente vai precisar de quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Né? A única que tem 14 carbonos seria esse aqui. Ó. No caso, tem 1, 2, 3 oxigênios aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 12 dá 23. 23 aqui, nossa. Não, calma aí, não é 23 não. Dá 12 aqui, então aqui daria 24. 24 mais 5, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33. Enfim, a gente tem 14, eles vão usar 14 gás carbônicos e 6 moléculas de água aqui na reação de luz para produzir essa molécula essa molécula aqui, nesse carboidrato.
Quando a gente está fazendo um cálculo estequiométrico, a gente tem que saber que tudo que a gente tem de um lado, a gente tem que ter igual do outro. Nada pode sumir, nada pode desaparecer. Esse aqui é cálculo de densidade. Para que é a densidade? A densidade é a massa dividida pelo volume. No caso, a densidade é uma propriedade que relaciona a massa e volume de um material. Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro, ele determinou a massa da amostra, né? 27,8 graus, ou 27,8 gramas. Em seguida, utilizou uma proveta graduada em milímetros. Com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. Considerando a densidade da água igual a 1 grama por ml, ou seja, ele colocou, antes de colocar a água aqui, ó, ele estava emitindo mais ou menos 35 ml. Depois, antes de colocar a pedra. Depois que ele colocou a pedra, foi mais ou menos para 45. Ou seja, ele tem 27,8 gramas de massa, dividindo por 10 gramas, por 10 ml, né, de volume. Significa que ele tem 2,78 gramas por mililitro. Essa é a densidade desse material. Simples assim para a gente calcular a densidade. Tá. Para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limária de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem. 1. Primeiro ele tirou os grãos de feijão através de catação. 2. Depois ele tirou as limalhas de ferro através de imantação. Catação é quando a gente cata mesmo, igual quando a gente está catando feijão para cozinhar. Imantação é quando ele aproxima um ímã e vai retirando tudo que é magnético dali. 3. Ele retirou a bolinha de isopor através de flotação, é quando ela está flutuando. 4. Ele tirou a areia através da filtração, ele filtrou. E 5. Ele tirou o cloreto de sódio através da evaporação. Pergunta é, qual etapa foi necessária adicionar água para dar sequência às separações? No caso, foi a etapa número 3, quando ele colocou a água para as bolinhas começarem a flutuar. Um princípio importante na dissolução de solutos é semelhante, só que semelhante. Se explica, por exemplo, porque o açúcar se dissolve em grande quantidade de água, ao passo que o óleo não se dissolve. A solução de água no soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação no caso, são ligações de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? Bom, a ligação de hidrogênio é quando um elemento, né, um átomo, uma molécula, na verdade, eles se ligam contra a molécula através de cargas elétricas mesmo, né? O que acontece? Um hidrogênio, ele consegue se ligar, ele consegue fazer uma ligação através de cargas com a molécula, com qualquer outra molécula que ela apresenta 3 elementos ligados a hidrogênio. Pode ser o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, é o chamado FON. A gente chama de FON aqui. Quando tem um elemento ligado com esses 3, outro hidrogênio, ele consegue, o hidrogênio está ligado a um desses três átomos. Outro hidrogênio, ele consegue se ligar através de cargas, né, positivo e negativo, que vai acontecendo. Isso é a chamada ponte de hidrogênio. No caso, é o que está acontecendo aqui. A água, ele consegue se ligar à molécula de açúcar justamente por causa dessas hidroxilas que tem aqui, ó. A gente tem o hidrogênio se ligando a um oxigênio, formando um íon aqui. Aí a gente tem a água aqui, né? O oxigênio se ligando a um hidrogênio aqui, também formando outro íon. Através desses íons acontece essa ligação. Bom, aqui já está falando sobre o modelo atômico. Dalton publicou no seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original Niels Bohr, no qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica, da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Bom, primeiro postulado de Dalton, ele falou que a matéria era constituída de átomos indivisíveis. Hoje em dia a gente já sabe que o átomo ele é divisível, porque ele é composto de prótons e elétrons. E os prótons e elétrons são feitos de quarks e assim por diante, tem matérias menores. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massas e em todas as outras propriedades, não necessariamente. A gente tem, por exemplo, átomos chamados de isótopos, por exemplo.
Se eu não me engano, o carbono, ele está na tabela periódica como sendo 12, mas a gente também tem o carbono 14, ele é diferente. Ele tem mais o número atômico do carbono, né? A gente também tem o número atômico do carbono de 14, ou seja, a massa dele é um pouco maior, ele tem mais nêutron dentro dele, ele precisa decair, ele é radioativo. Os átomos são indestrutíveis, não. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não necessariamente. Por exemplo, o carbono 14 ele tem a mesma massa do nitrogênio. O nitrogênio também tem massa atômica de 14. Ou seja, tem elementos que são isótopos, né? São chamados de isótopos, eles não estão no estado habitual deles, eles existem, eles não estão no estado habitual deles. Eles podem ter massas diferentes, eles podem ter números de elétrons, números de prótons ou de nêutrons diferentes. E com isso eles podem ser mais parecidos com outros elementos. O carbono 14 ele é muito parecido com o nitrogênio, tanto é que quando o carbono 14, ele tem o decaimento radioativo dele, ele se transforma em nitrogênio. Átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Átomos não são indestrutíveis, átomos são destrutíveis. A reação química, quando acontece a reação química, ele geralmente não mantém a identidade dele, não. Por exemplo, o oxigênio, não, o hidrogênio, ele explode, mas quando o hidrogênio se liga ao oxigênio, né, formando a água, ele perde a propriedade dele, por exemplo. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Sim, isso é verdadeiro. Por quê? Porque um composto, a gente não pode formar um composto assim do nada. Para um composto existir, ele tem mais ou menos uma propriedade. Por exemplo, o número atômico do oxigênio é 16, do hidrogênio é 1. No caso da água, a gente usa 2 hidrogênios para um oxigênio. Então, a gente tem a proporção de 1 hidrogênio para 8. É de 8, né? É de 1 para 8, né? A gente usa a proporção de 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio, entendeu? Então, a resposta é o número 5 aqui, ó. Com base no modelo atômico, escreve o átomo qual o postulado de Dalton é considerado correto. Graças a estequiometria, né, a química, a gente tem que a número 5 é a única que está correta atualmente. Sob pressão normal, a água entra em estado de ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. A gente que está a 1000 metros acima de uma água, para a gente aqui evapora mais ou menos uma temperatura de 105 graus Celsius. A gente tem essa diferença um pouco. Tendo por base essa informação, um garoto que residia na cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fundo de casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa da injeção, desprovida de agulha, na superfície do líquido, erguendo o êmbolo da seringa. Ou seja, ele colocou a água na seringa e puxou a água fervendo. E ele tapou a seringa logo em seguida. Vamos supor que isso aqui é a ponta da seringa. Ele puxou a água e tapou. Muito corajoso ele, a água estava muito quente. O que ele fez em seguida? Ele puxou o êmbolo fazendo aquele vácuo. O que aconteceu? A água esfriou um pouco aqui, mas quando ele puxou o êmbolo, né, quando ele puxou a seringa, né, puxou mais a seringa com o dedo aqui na frente, ele percebeu que a água ferveu e ela até pode evaporar um pouquinho. Com base nisso, o que ele observou? A gente pode observar. A água ferveu por causa desse deslocamento, né? O que aconteceu? Ele diminuiu a pressão lá dentro, fazendo com que ele diminuísse a pressão, a água evaporou, né? Ela ferveu em uma temperatura menor. É uma coisa que a gente tem na química, estudos gases geralmente, né? E pressão vezes o volume. Quando o volume. A pressão vezes o volume, vezes a temperatura em um estado, tem que ser a pressão vezes o volume pela temperatura no outro estado. No caso, se ele diminuiu a pressão aqui, ó, se ele diminuiu a pressão aqui, se ele teve uma diminuição na pressão, a temperatura se manteve constante, a gente pode ignorar a temperatura, ou seja, ele aumentou o volume aqui, ó, para que haja essa igualdade. Então, o que aconteceu? A temperatura continua a mesma, mas
o ponto de ebulição da água mudou. Por quê? Porque ele alterando o volume, né? Ele altera a pressão e altera o volume também. No caso da seringa. Tá. Vamos pular essa aqui. Essa aqui é a questão de ácido básico. Um produto obtido industrialmente na eletrólise de solução aquosa é o cloreto de sódio. Ele tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Ou seja, misturando o cloreto de sódio, né, que é o famoso sal de cozinha na água, e fazendo eletrólise, a gente tem um produto que ele é capaz de fazer papel, tecido e sabão. E esse produto ele é usado na desobstrução de encanamentos, sumidouros. Não recomendo, o meu encanador falou que é muito ruim usar esse produto em canos, porque além de poder corroer o cano por dentro, ele pode... na verdade, ele vai ressecar o cano, fazendo com que ele possa quebrar e ter problemas depois. E ele vai criar, como no encanamento tem muita gordura, né? Ele vai criar grande quantidade de sabão, fazendo com que fique entupido de um material sólido ali dentro e pode atrapalhar para desobstruir o cano. Tem gente que usa, mas um encanador que é um encanador particular, né? Ele não recomendou, ele falou para mim que era para eu parar de fazer isso. No entanto, sua manipulação exige cuidado, pois é altamente corrosivo, podendo, em contato com a pele, provocar vermelhidão, irritação, queimadura. Sim, acontece. Dito isso, se o frasco desse produto for abandonado em um ambiente aberto por longo período, ele pode absorver gás carbônico, né, convertendo-se em um sal. Que produto industrial é esse? Quando a gente faz a eletrólise da água, a gente tem dois produtos. De um lado, a gente vai ter ácido clorídrico, e do outro a gente vai ter esse produto que é extremamente perigoso, que é o hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica. Ele é extremamente perigoso. Uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais, quando esse meio ácido, é conhecida como feofinitização, né? Basicamente, essa questão está querendo saber o seguinte: quando a folha de couve está em presença ácida, ela fica num aspecto amarelado. E qual desses três casos aqui a gente vai ter que ela vai ficar amarelada? Bom, se no experimento 1 ele misturou folha de couve picada com água. A água ela não é ácida, então ela vai continuar verde. Uma folha de couve picada com água e suco de um limão. O limão ele é extremamente ácido. Ácido ascórbico, né, que é a famosa vitamina C, e ácido, esqueci o nome do outro ácido. Mas sim, o limão ele é ácido. Ou seja, a folha de couve misturada com ácido ela vai ficar num tom amarelado. Significa que na número 2 ela vai ficar amarela. Uma folha de couve picada em 150 ml de água mais 1 grama de carbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é uma base. A base não vai deixar a folha de couve amarelada. Significa, então, vai ser 1 verde, 2 amarela, 3 verde. Resposta letra C. Tá, vamos lá. A pergunta para... Pessoal, que horas é que acaba essa aula mesmo? Eu acho que acaba 5h30, 5h40, por aí. Mas você quer dar um tempo? E beber uma água, respirar um pouco, o conteúdo está bem cumulativo, eu estou tentando resumir ao máximo aqui para a gente ir o mais rápido possível. Você quer fazer uma pausa? Tá, vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, pode ser aqui também, ácido base, ácido base, ácido base, ácido base, ácido base. Não, aqui é já o conteúdo que a gente estava vendo. Aqui já é química orgânica. Bom, eu pulei alguns conteúdos de ácido base, na próxima aula a gente vê isso. Eu vou tentar resumir ao máximo aqui, ó.
Tá, ele quer saber, cadê? A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves constitui o número correto de carbonos nos 6 primeiros compostos citados no texto são, respectivamente, ó, ele dá pra gente aqui alguns carbonos aqui. A gente tem o etano, propano, isobutano, butano, pentano e isopentano. Ó, isso aqui são 6, ó. 6 átomos. Ele quer saber quantos carbonos tem em cada um desses átomos. Bom, ó, se você for lá no conteúdo de química orgânica, você vai ver que cada um tem uma quantidade de carbonos. Por exemplo, um carbono, ele é chamado de metano, geralmente. 2 carbonos, etano. Ou seja, aqui a gente tem 2 carbonos, ó. Aqui a gente já tem 2 carbonos, ó. Igual eu tô falando aqui, todos eles têm 2 carbonos. Propano, ó. Met, et, prop. Propano tem 3 carbonos. Ou seja, a gente pode cortar tudo que não tiver 3 carbonos aqui no segundo lugar. Já a B e C já estão erradas. Aí a gente tem butano. Met, et, prop, but. Butano tem 4 carbonos. A gente já pode cortar a letra D aqui também, ó. Mas continuando. Isobutano, ó. Iso significa que ele é cíclico. É tipo uma cadeia assim, ó. No caso, ele tem 4. Uma cadeia assim, ó. Um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Butano significa que são 4 assim, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Pentano. Pentano, o Brasil é pentacampeão, né? Pente tem 5 carbonos. E isopentano também tem 5. Isopentano ele já tem uma forma mais ou menos assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a resposta é a letra E. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é. Bom, nossa, eu fiz um desenho aqui no quadro, você nem viu. Enfim, vamos começar. Metano. O metano, ele só tem um carbono. Para ele ter um carbono, ele faz 4 ligações com hidrogênio. Então, opa. Ou seja, no metano eu tenho um carbono para 4 hidrogênios. Então já não é. Tá errado. Meu Deus, o que aconteceu? Tá. Etano. O etano ele tem 2 carbonos. Ó. Carbono, carbono. Só que, ó, significa que ele está fazendo só ligações simples, ó. Ou seja, aqui ele está fazendo 3 e aqui ele está fazendo 3, ó. Significa que ele tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. Ó. Ele tem mais hidrogênio que o metano. Então, não é. Também não é. 3. Eteno. O eteno, ó, significa que ele está fazendo ligação dupla. Et. Tem 2 carbonos. Met e et. Ou seja, está fazendo ligação dupla. Significa que, ó, está fazendo ligação com outros 2 hidrogênios aqui, ó. Ou seja, um carbono está fazendo ligação com 2 hidrogênios. Também não é. Etino. Significa que está fazendo ligação tripla. Carbono, ligação tripla, carbono. Ó, então ele vai se ligar com hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui, ó. Ou seja, carbono, um carbono para um hidrogênio. Propino, met, et, prop, 3 carbonos. Carbono, carbono. Ligação tripla. Por exemplo, estou fazendo ligação tripla aqui, ó. Se um carbono está fazendo ligação tripla, o outro tem que fazer ligação simples. Aí, ó, esse aqui está se ligando com um hidrogênio e esse aqui está se ligando com 3. Olha só. E seria um carbono, ó, para 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Ó. Então, a resposta é a letra D, etino.
Só apagar aqui. Resposta da letra D, etino, porque um carbono está fazendo ligação com um hidrogênio. Conseguiu entender? O gás liquefeito do petróleo, GLP, é uma mistura de propano, ó. Propano, está fazendo só ligações simples. Prop, met, et, prop, 3 carbonos. Carbono, carbono, carbono. Aí aqui ele faz 3 ligações. Eu vou trocar a cor aqui da caneta para representar os hidrogênios. Poxa. Hidrogênio, 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 hidrogênio. E butano. Butano são 4 carbonos. Azul, 4 carbonos. C, C, C. Também só ligações simples. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe 2. Alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e cicloalcinos. Primeiro, eles não são cíclicos, então eles não são cicloalcanos. Eles não são esses dois aqui, ó. Eles são cadeias retas, ó. Cadeia cíclica é aquela que geralmente é assim, ou assim, ou assim. Tem um milhão, mas ela volta nela mesma, entendeu? Vamos começar do alcinos. In, ó. In significa que ele está fazendo ligações triplas, então não é. En, está fazendo ligação dupla, também não é. Então me sobrou a resposta letra A, alcanos. Os alcanos, eles são elementos que fazem apenas ligações simples. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. São chamados de alceno. Hidrocarbonetos são... Ok. Tá. Rapidinho, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Você acha que isso é verdadeiro ou é falso? Tá, eu vou... É verdadeiro. Os hidrocarbonetos eles são compostos constituídos somente de carbono e hidrogênio. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. O que é insaturado? Insaturado é aqueles que apresentam ligações simples ou duplas. Mas de cadeia linear, o que é cadeia linear? Cadeia reta? Não. Os alcenos eles também podem ser cíclicos ou mistos. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de forma geral CN2N. Sim. Basicamente todo alcano. Sim. Primeiro, eles são cíclicos, ou seja, eles são cíclicos, né? Eles são alcanos, eles fazem simplesmente ligações simples. Alifáticos. Saturados, né? Significa que eles fazem ligação simples. Alifático significa que ele é cadeia fechada, de forma geral, CN2N, ou seja, para cada número de carbono que eu tenho num ciclo alcano, eu tenho 2 vezes essa mesma quantidade de hidrogênio. Também está certo. São hidrocarbonetos aromáticos bromobenzeno, P-nitrotolueno e naftaleno? Não. Se eu não me engano, o bromobenzeno ele não é aromático e nem o P-nitrotolueno. Nem o naftaleno, nem os 3 aqui são aromáticos. O que é uma cadeia aromática? Uma cadeia aromática... Opa, só um segundo. Isso. Tá bom, Gustavo. Ok.
Tá, continuando. As cadeias aromáticas, né, eles são basicamente cadeias que fazem o seguinte. Eles são... São as cadeias que são os famosos anéis de benzeno, ou seja, eles são desenhados geralmente assim, ó. Eles são 6 carbonos, eles são carbonos que eles apresentam eles apresentam insaturação dentro deles, né? Eles são insaturados. E eles podem ser representados a partir dessas duas formas, fazendo essas ligações duplas aqui, ou simplesmente com esse círculo aqui dentro, representando um anel aromático. Essas são as cadeias aromáticas, eles são os hidrocarbonetos aromáticos, eles apresentam esses desenhozinhos aqui. Isso significa que as respostas são basicamente A1 e A3. Ó. O que são verdadeiros são A1 e A3. E a última questão. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... Bom, a gente tem octano, significa que ele tem 8 carbonos. Então, a gente já pode cortar quem não tem 8 carbonos aqui, que é a letra C, a letra D e a letra C. Opa, deu problema aqui no mapa. Mas, enfim, a letra C e a letra D, que estão errados. A gente sabe que tem 8 carbonos, carbono, carbono, carbono. Opa, deixa eu só... Carbono, 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 carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar 8 aqui. 8. Que é a mistura dos hidrocarbonetos da fórmula molecular do octanol. Octano significa que ele só tem ligações simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 3 carbonos. Aqui tem... Opa, deixa eu trocar. Deixa eu trocar aqui a cor rapidinho. Esse aqui. Ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. A partir de agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Geralmente, os alcanos, que não forem cíclicos, né? Vou colocar aqui todo ano, né? Todo alcano, que não for cíclico, ele vai apresentar uma fórmula de CnH2n mais 2. Ou seja, todo alcano que não for cíclico, ele vai apresentar 2 vezes a quantidade de carbono, ele vai apresentar uma quantidade de hidrogênio 2 vezes maior do que a quantidade de carbono, mais 2 hidrogênios a mais. Ele vai ter esse formatozinho aqui. Deu para entender? Ó, 8 vezes 2, 16, mais 2, 18. A resposta é essa aqui, ó. Letra A. Você conseguiu entender? Eu nem vi a hora que o Gustavo entrou de volta na aula. Rafael, você conseguiu entender? Foi muito conteúdo de uma vez, mas é porque realmente era muito conteúdo para você ver, já que você entrou só essa semana. E qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar para mim. A aula é segunda, terça, quinta e sexta. Eu não lembro o horário. Eu acho que é das 2h30 até as 3h. E qualquer dúvida que você tiver sobre o conteúdo de química orgânica para trás, você pode perguntar, você pode falar para mim, que aí eu, se você quiser até mesmo falar agora, que aí eu já preparo uma aula mais específica sobre esse conteúdo para você tirar a dúvida.
Mas é basicamente só isso. Eu vou salvar aqui, cadê? Salvar. Ok. Então, até mais, Rafael. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, é só avisar. Até mais. Eu que agradeço por aparecer. Eu gosto muito de dar aula.